Sabe aquele dilema que muitas pessoas com problemas no coração enfrentam? O médico fala, você precisa se exercitar. Mas aí vem o medo, a dor nas articulações, o desconforto, e tudo parece uma barreira enorme. E se existisse um jeito de se exercitar que não só fosse seguro, mas que, na verdade, ajudasse o coração a trabalhar melhor? Pois é, essa forma existe. E a resposta, surpreendentemente, está na água. É exatamente essa a conversa que acontece dentro da gente. O coração pedindo movimento para ficar mais forte, mas as articulações reclamam, a falta de ar preocupa e o medo de acontecer alguma coisa simplesmente paralisa. Isso cria um ciclo perigoso, onde ficar parado parece a opção mais segura, quando, na verdade, a inatividade é o maior risco de todos. E é aqui que a água entra como uma solução incrível. Como diz o Dr. Tamayo, a água não é só um cenário, um lugar para fazer exercício. Ela é uma parceira de treino. Ela muda as regras do jogo e transforma o que era um desafio doloroso em um verdadeiro alívio. Mas como é que ela faz isso? Qual é o segredo? A mágica, na verdade, é pura física. A água tem o que a gente pode chamar de 4 superpoderes, 4 propriedades que fazem dela um ambiente perfeito para o exercício de quem precisa de um cuidado extra com o coração. Vamos entender cada um deles. O primeiro é o empuxo. Pensa nele como um poder antigravidade. Dentro da água, o nosso corpo fica muito mais leve. Isso significa que os joelhos, os quadris, os tornozelos, todos eles ficam praticamente livres do peso e do impacto. Para quem tem artrite ou está acima do peso, isso há uma libertação. Permite fazer movimentos que em terra seriam simplesmente impossíveis. Depois vem a pressão hidrostática. É como se a água desse um abraço suave e constante no corpo inteiro. Essa pressão ajuda o sangue a voltar das pernas e dos braços para o peito com mais facilidade. O resultado? O coração não precisa se esforçar tanto para bombear o sangue. A água faz parte do trabalho por ele. Agora a viscosidade. Sabe aquela resistência que a gente sente ao tentar se mover rápido na água? Então, isso é como ter uma estação de musculação completa e segura sem precisar de nenhum peso. Qualquer movimento para frente, para trás, para os lados, tudo vira um exercício que fortalece os músculos de um jeito equilibrado e seguro. E por último, mas não menos importante, a condutividade térmica. A água é fantástica para manter o corpo numa temperatura agradável durante o exercício, evitando o superaquecimento. Isso diminui muito o estresse sobre o coração, tornando a atividade toda bem mais segura e confortável. Certo. Agora que a gente entendeu os superpoderes da água, chegamos num ponto que, olha, é crucial e onde muita gente se confunde. O jeito de medir o esforço na piscina é completamente diferente do que em terra. Tentar usar as mesmas regras da esteira, por exemplo, é um erro que pode ser perigoso. Lembra daqueles superpoderes, especialmente a pressão hidrostática que ajuda o sangue a voltar? Pois é. Por causa disso, o coração na água não precisa bater tantas vezes para fazer o mesmo trabalho. Isso tem um nome, bradicardia de imersão. E o que isso quer dizer na prática? Que a frequência cardíaca na água vai ser naturalmente de 10 a 17 batimentos por minuto mais baixa do que seria fazendo o mesmo esforço em terra. Então, o ponto principal é este, e vale a pena repetir. Uma frequência cardíaca mais baixa na piscina não quer dizer que o exercício está leve demais. Pelo contrário, é um sinal de que o coração está trabalhando de forma mais eficiente. É fundamental esquecer aquelas metas de batimentos que se usam na academia para treinar com segurança e ter resultado. Aí fica a pergunta, né? Se o relógio que mede os batimentos não é o melhor guia dentro da água, então qual é a ferramenta certa? Como saber se o esforço está na medida certa, nem muito fraco, nem forte demais? A resposta é a escala de percepção de esforço de Borg. Parece complicado, mas é super simples. Em vez de olhar para um número no relógio, a pessoa aprende a escutar o próprio corpo. A meta, para a maioria dos casos, é ficar entre 13 e 14, que é uma sensação de esforço moderado. Nem leve demais, nem pesado demais. É o corpo que se torna o medidor mais preciso. E para simplificar ainda mais, tem a dica de ouro, o teste da fala. É a melhor ferramenta que existe e não custa nada. Durante o exercício, a pessoa precisa ser capaz de conversar, de falar frases curtas, se der para cantar uma música inteira, tá muito leve, precisa forçar um pouquinho mais. Agora, se mal consegue dizer uma palavra, aí passou do ponto, é hora de diminuir o ritmo. Simples assim. Ok, a ciência está clara. A gente já sabe como medir o esforço. Então vamos para o lado prático. Não é qualquer piscina ou qualquer aula que vai servir. Escolher o ambiente certo é uma parte importantíssima da segurança. E o fator mais crítico de todos é este aqui, a temperatura da água.
A faixa ideal, que os especialistas chamam de zona termoneutra, fica entre 29 e 33 graus Celsius. Por quê? Porque água muito fria pode fazer os vasos se contraírem e a pressão subir. E água muito quente pode causar uma queda perigosa de pressão na hora de sair. Então essa faixa de temperatura não é questão de conforto, é questão de segurança. E existem vários tipos de aula. A hidroginástica tradicional é ótima para a maioria. A aquaterapia ou hidroterapia já é mais focada em reabilitação. O pilates na água é excelente para quem tem mais dor articular, como muitos idosos que estão começando. É importante procurar a modalidade que se encaixa melhor na condição e no nível de cada um. E já que falamos em nível, a segurança é sempre a prioridade número 1. As orientações mudam um pouco dependendo do perfil de risco de cada pessoa. Vamos ver os cenários. Para quem tem um risco considerado moderado, as regras de ouro são checar sempre a temperatura da piscina, usar a escala de Borg como guia principal e, de preferência, ter um profissional por perto. E um alerta fundamental: sair da piscina sempre devagar, para o corpo se acostumar e evitar tontura. Ah, e uma coisa que muita gente esquece: beber água. Na piscina a gente não sente sede, mas o corpo continua precisando de hidratação. Agora, para o risco alto, o protocolo é bem mais rigoroso. Aqui, o exercício só deve ser feito dentro de programas de reabilitação como a aquaterapia e com a supervisão obrigatória de um fisioterapeuta. As sessões começam mais curtinhas e todo o processo é monitorado. Nesse caso, a segurança é absoluta e inegociável. E depois de todos esses cuidados, os resultados são realmente fantásticos. A hidroginástica ajuda a controlar a pressão, melhora o fôlego e a disposição para as atividades do dia a dia, protege totalmente as articulações, fortalece o coração de um jeito seguro e, talvez o mais importante de tudo, faz com que as pessoas voltem a sentir prazer e confiança em se exercitar, o que aumenta muito as chances de não desistirem. No fim das contas, a mensagem que fica é bem clara. O verdadeiro perigo não está no movimento bem orientado, mas sim em ficar parado. A água oferece um caminho seguro, eficaz e até prazeroso para cuidar da saúde do coração. A questão não é será que eu posso me exercitar, mas sim como eu posso fazer isso com segurança. E a hidroginástica pode muito bem ser a resposta. O próximo passo é sempre conversar com um médico,